Então, já está gravando aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu peço que vocês me digam se vocês estão vendo meus slides. Sim, já apareceu. Ai, que ótimo. Muito bom, meninos, obrigada. Tá. Então, eu vou começar essa parte que eu vou falar na primeira parte da aula, é uma continuação, na verdade, do conteúdo da parte de estrutura de membrana, né? Então, agora a gente vai entender como que ela faz, o que ela tem que fazer, né? Então, só recapitulando, qual que é a função básica da membrana, na verdade, de todas as membranas celulares. Elas definem compartimentos. Então, nós temos um compartimento externo e o compartimento interno da célula, mas cada organela também tem, para as organelas celulares, o citoplasma é o ambiente externo e o seu lúmen é o compartimento interno. Então, e tem diferenças significativas. Nem sempre a gente consegue saber exatamente, em alguns casos nós sabemos exatamente. Então, por exemplo, dá para a gente dizer com exatidão as características da matriz mitocondrial, né? Porque existem técnicas de isolamento de organelas que nos permitem fazer esse tipo de estudo. Mesma coisa os lisossomos. Então, assim por diante. Mas, assim, nesse momento que a gente está, o mais importante para nós é a diferença entre a constituição do citoplasma e a constituição do meio extracelular. Só lembrando da nossa aula passada, né? Então, em termos de morfologia, o que se tem hoje de mais consolidado é o modelo de mosaico fluido de membrana, onde nós temos uma bicamada lipídica formada de moléculas, por uma dupla camada de moléculas anfipáticas que se organizam em duplo folheto, né? Então, aqui, né, na parte externa fica a região polar dessa molécula e na parte interna fica a região apolar, formando uma estrutura que aparece como se fosse um trilho de trem, assim, né, onde as barras do trem são as cabeças polares e a parte interna fica mais clara em microscopia eletrônica. E mergulhada nessa bicamada lipídica, onde as moléculas estão livres para circular no mesmo plano onde estão, ficam proteínas, e essas proteínas são muito heterogêneas, como esses desenhos, esses modelos aqui tentam representar. Elas podem ser integrais de membrana, ou seja, o que é uma proteína integral de membrana? Ela necessariamente atravessa completamente essa bicamada lipídica, tem um domínio extracelular, tem um domínio intramembranar e tem um domínio citoplasmático. Domínio, meninos, é um termo que nós usamos para moléculas. Então, as moléculas, elas são heterogêneas nas diferentes partes, assim como o nosso corpo, né? Então, assim como nós temos diferentes partes no corpo, a molécula também tem diferentes partes na sua estrutura molecular. E essas partes, elas têm naturezas e funções que podem ser diversas. Então, vocês vão ver, principalmente na bioquímica, que você tem, por exemplo, regulação alostérica de enzima. Então, a enzima tem um domínio catalítico e outro domínio que é usado para regular aquela enzima, por exemplo. Aqui na Biocell, a gente vai só dar uma pincelada nisso, mas é importante entender o conceito de domínio, né? Então, domínio, aqui nesse desenho do lado aqui esquerdo, ó, domínio extracelular, que fica, dessas, são iguais, né? O quadradinho de cima é o mesmo que o quadradinho de baixo. Só que são representações que vão evoluindo, né? Então, o domínio extracelular, aqui, então, quando ele tem ele ocupa esse espaço por conta dos seus, assim, ó, considerando a sua sequência peptídica em como aqueles aminoácidos se organizam no espaço. E muitas vezes, o domínio intramembranar, que atravessa, que é formado por aminoácidos hidrofóbicos, que geralmente se organizam em alfa-hélice, assim, faz uma hélice que atravessa a membrana, dá para ver um pouquinho aqui. E, inclusive, algumas proteínas atravessam várias vezes a membrana. Nós dizemos, por estudos bioquímicos, é possível perceber que essas proteínas que têm vários domínios transmembrana são muito mais difíceis de isolar e serem estudadas do que essas que têm um domínio simples, de domínio transmembrana simples. E tem um domínio citoplasmático, né? E, geralmente, essas proteínas que estão imersas na membrana apresentam funções importantes, tanto no domínio extracelular quanto no domínio citoplasmático.
E lembrando também, Prof. então... Oi, pode perguntar. Então essas proteínas, por exemplo, quando fala que elas possuem os 3 domínios, elas têm ações nos 3 domínios? Tipo, ela tem uma função para cada? Ou ela só pode ficar num domínio por tempo? Não. Elas estão nos 3 domínios ao mesmo tempo, certo? Então, olha, eu posso estar enganada, mas eu não consigo lembrar de uma proteína que fique temporariamente com um domínio temporário. Então, os domínios eles são constantes. E eles sim, eles vão ter funções específicas. Sim, eles têm sempre uma função específica. O domínio transmembrana tem sempre essa função de ancoragem. Né? Então, esses domínios aqui que atravessam a membrana, ou no caso das proteínas periféricas, né? Elas estão ancoradas na membrana. Também, na verdade, o tipo de ancoragem, eu não falei com vocês, mas pode variar, né? Tem alguns que são a própria proteína, tem outros que são lipídios e assim por diante. Mas, enfim, mas quando a proteína é integral de membrana, tem duas... proteína intrínseca e proteína integral é a mesma coisa. As proteínas que são integrais de membrana sempre vão apresentar pelo menos um domínio transmembrana. Esses domínios transmembrana têm função de ancorar na membrana, sempre. Né? Então, necessariamente, elas vão ter um domínio extracelular e um domínio citoplasmático, como a gente está vendo nessas aqui. Essas proteínas, meninos, as proteínas, elas vão ter uma função estruturante, né? A gente vai ao longo do curso estudar algumas. Por exemplo, está vendo essa cobrinha aqui? Essas proteínas aqui formam, que está escrito citoesqueleto, formam uma estruturação da membrana plasmática. Lembra que eu falei que a membrana é como se fosse um lençol que você joga, se você joga o lençol em cima do sofá, o lençol fica com a forma do sofá. Se você joga o lençol em cima da mesa, vai ficar com a forma da mesa. Então, quem dá forma para a célula é outra estrutura, é um citoesqueleto. Muitas vezes esse citoesqueleto está ancorado no domínio citoplasmático de proteínas integrais de membrana. Ou então, essa proteína faz uma ancoragem com a matriz extracelular. Então, aqui está mostrando algumas proteínas, esses risquinhos verdes aqui, muito mal feitos, mas maravilhosos, porque eles mostram para nós os açúcares de membrana. Então, às vezes, essas proteínas, elas ancoram externamente a célula. Hoje a gente vai falar de um tipo especial de proteína integral de membrana que vai fazer uma das funções mais importantes da membrana, que é o transporte. Então, na verdade, as proteínas integrais de membrana, elas podem ter várias funções, tá? Várias funções, não só uma. Elas podem ser canais, elas podem ser transportadoras, elas podem ser receptores, que a gente vai estudar em sinalização celular, elas podem ser proteínas estruturantes, como eu acabei de falar, elas podem ter várias funções, mas para elas terem, elas sempre terão uma função específica. Então, por exemplo, a gente vai falar de alguns carreadores, carreador de glicose, por exemplo, que a gente vai falar hoje. O carreador de glicose, ele vai só fazer isso, ele nunca vai ter outra função. Por quê? Porque ele tem uma sequência de aminoácidos que define um domínio extracelular que vai se ligar com a glicose. E só. Ele não vai fazer mais nada. Ele vai ser a não ser que existam outras moléculas que se confundem com a glicose, ele entende que é a glicose e aí liga com aquela molécula, ocorre uma interferência alostérica ali, né? Mas aí já é uma questão que vocês vão estudar mais para frente na farmaco. De qualquer forma, essas proteínas, elas têm domínios específicos, de interação específica. Se vocês lembrarem da nossa aula de biomoléculas, eu falei sobre isso. Então, que a sequência de aminoácidos, na verdade, de qualquer polímero, define uma natureza que vai fazer com que algumas moléculas tenham maior afinidade umas com as outras. Por exemplo, uma enzima e seu substrato. Por exemplo, um receptor e o seu hormônio, né? Então, como que o hormônio de insulina interage só com a insulina? Por que ele não interage com... Deixa eu pensar um outro aqui. Uma vasopressina, por exemplo. Não vai, porque a vasopressina tem uma estrutura molecular que é diferente da insulina. Então, e quem que define isso? Muitas vezes principalmente são os aminoácidos que compõem essas moléculas, quando são moléculas proteicas, né? Mas geralmente são moléculas proteicas. Eu respondi sua pergunta? Sim, ou não? Prof, deu para entender. Uhum. Então, só mais um pouquinho de recapitulação, né? Porque a gente precisa disso para continuar. Então, as duas características principais das membranas celulares
é que elas são fluidas, ou seja, as moléculas ali estão em constante movimento, e elas têm permeabilidade seletiva. Esse conceito de permeabilidade seletiva, ele permeia tudo que eu tenho falado para vocês. Então, para que a célula possa ter um meio interno que tem constituição química constante, ela precisa selecionar o que está lá fora que pode entrar, o que está lá fora que não pode entrar, e isso vale também para o que está dentro. Então, tem moléculas que estão dentro da célula que podem e devem, muitas vezes devem sair, por exemplo, na célula animal, dióxido de carbono. Então, tem moléculas que têm que ser liberadas para o meio externo da célula e tem moléculas que não podem ser perdidas. E aí, ao longo da evolução da vida, como a gente viu na nossa aula de evolução, tudo que existe hoje, todos os seres vivos que existem na face da Terra, embora sejam muito diferentes, têm construção fundamental muito parecida, quando a gente pensa em termos de síntese proteica, em termos de organização de metabolismo, em termos de DNA. Existem vários fatores que mostram que toda a vida que existe hoje é fundamentalmente, no seu fundamento, muito parecida. Então, a gente percebe que essa permeabilidade seletiva, ela foi evoluindo. Então, a gente vai ter, embora existam algumas características de constituição interna homogênea entre os seres vivos vão ter suas diferenças, sim, inclusive dentro do mesmo organismo. Então, só para dar um exemplo fácil da gente pensar, vamos pensar na nossa hemoglobina. A nossa hemoglobina, a célula vermelha do sangue, nós temos milhões em circulação, milhões, acho que até mais que milhões. Mas, assim, elas são um pacotinho, como se fosse uma bolsinha cheia de uma molécula, uma proteína, um tetrâmero chamado hemoglobina dentro para transportar o oxigênio, né? E aí, se a gente pensa numa outra molécula que está ali, prima dela, no sangue também, o linfócito. O linfócito, que é uma célula de defesa, não tem nada de hemoglobina dentro dele, né? Então, assim, poxa, mas como é que pode, né? E se for pensar em termos de membrana, então, é bem diferente. A membrana do linfócito tem na sua superfície moléculas que a hemácia não tem, tá? Então, assim, dentro do mesmo corpo, dentro do mesmo organismo, contanto que ele seja pluricelular de tecidos diferenciados, nós vamos ter células que expressam uma permeabilidade seletiva variada. Muito, quando a gente pensa nisso, é meio estranho. Mas, enfim. Permeabilidade seletiva é o conceito fundamental, então, para a gente entender como a membrana plasmática funciona. Aí eu coloquei aqui, esse desenho aqui à esquerda, eu já tinha mostrado para vocês, mostrando a assimetria de membrana, portanto, que o folheto citoplasmático, ele é diferente em termos de composição molecular em relação ao folheto extracelular, mostrando que existe glicosilação só no folheto externo e mostrando aqui bonitinho o colesterol para nós, organizando essa bicamada lipídica, dando estabilidade para a membrana das células animais. Lembrando que só célula animal tem colesterol, tá? Existem moléculas similares nos fungos e nas plantas, mas não é colesterol. Colesterol é só em célula animal. Por isso, nem adianta a gente parar de comer colesterol, alimentos que têm colesterol, achando que não vai ter colesterol, porque nós temos colesterol intrinsecamente nas nossas membranas, que nós mesmos produzimos. Bom, isso não significa que uma dieta rica em colesterol seja liberada, tá, meninos? Não estou fazendo, não é isso, só estou querendo dizer que é uma contradição que nunca vai acontecer de não ter colesterol no nosso corpo. Bom, aí eu coloquei esse desenhinho a mais aqui para nós, ilustrando alguns tipos de proteína de membrana, essa aqui da esquerda, que é uma proteína chamada glicofurina, que tem uma função estrutural, e essas outras duas aqui, que aí já tem mais a ver com a aula de hoje, que permitem uma passagem de moléculas. Por quê? Permite uma passagem específica de moléculas. Então, aí a gente entra agora no que é em como que as membranas celulares vão transportar moléculas. Bom, tudo começa aqui, né? Vamos estudar um pouquinho essa tabela aqui. Essa tabela é muito importante. Eu queria muito que vocês prestassem atenção dela. Ó, então aqui, comparação da concentração de íons inorgânicos no interior e no exterior de células mamíferas típicas. Então, aqui na coluna da esquerda está a concentração desse íon no citoplasma.
E aqui está a concentração externa, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever isso num papel, ou vão imprimir, quem tiver paciência, impressora, mas vocês vão pegar essa tabela aqui, vão colar na geladeira, até vocês decorarem isso aqui, tá bom? Tem que saber isso aqui como se fosse o nome de vocês. Então, vamos entender por quê. O sódio, olha só, o íon sódio, Na+, uma carga positiva. No citoplasma, ele vai ter de 5 a 15 milimolar. E veja que essa variação se deve porque existe aqui, ó, é uma célula mamífera típica, ou seja, pensando em vários tipos celulares. É lógico que existe uma variação dentro de cada tipo. Então, dentro do escopo, né, da variação que a gente pode observar numa célula animal, na verdade, isso vale até para além dos animais, mas vamos ficar só dentro dos mamíferos aqui. 5 a 15 milimolar. Agora, olha fora da célula, 145 milimolar, quase 10 vezes mais, em torno de 10 vezes mais. Peraí, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Isso, em torno de até 10 vezes mais. Potássio. O potássio é basicamente o contrário do sódio, né? Enquanto no citoplasma eu vou ter 140 milimolar, a concentração externa dele vai ser mais baixa, tá? Essa aqui, esse yin e yang aqui, né, que a gente tem do sódio e do potássio, é fundamental à vida. Então, todo mundo aqui tem que saber cristalino como água, que o sódio vai estar sempre mais concentrado fora da célula e o potássio sempre vai estar mais concentrado dentro da célula, tá? Então, para nós, esse conhecimento é fundamental. Mas não são só esses íons que importam, claro. Aí aqui tem o magnésio, né? E o magnésio, veja, o magnésio vai estar menos concentrado dentro da célula e um pouquinho mais, não muito mais, mas um pouquinho mais fora da célula. O cálcio, eu falo bastante do cálcio, eu ouvi falar bastante de cálcio ao longo da biologia celular e da histologia. O cálcio, ele é muito tóxico, né? Então, por exemplo, se a gente coloca a célula em uma concentração muito alta de cálcio, a célula animal ela vai morrer, né? Então, ele é muito tóxico. Porém, sem ele, a célula morre, tá? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, acredito que sim, desculpa ser repetitiva, mas é que isso é importante que vocês saibam. Então, olha só, o cálcio dentro do citoplasma, ele fica numa concentração, nossa, quase zero, olha lá, 10 a menos 4, mas ele tá lá. Ele tem que estar. Se eu pegar a célula animal e colocar num meio sem cálcio, ela morre. Ela precisa ter uma quantidade mínima de cálcio para se manter viva. E fora da célula, a concentração também é baixa e precisa ser mantida constante, mas é mais alta do que dentro da célula. Lembrando, né, que o cálcio é tão importante para o organismo animal que o nosso organismo tem 2 hormônios só para controlar o que nós chamamos de calcemia, ou seja, a concentração de cálcio no sangue. Aí nós temos os prótons, né, os H+, que são traduzidos em escala, geralmente a gente não fala em quantidade de próton, a gente fala em escala de pH mesmo, né? Eu não vou explorar pH com vocês, porque eu assumo que vocês vão entender isso à exaustão na bioquímica. Mas assim, então os prótons, eles vão estar em mais quantidade dentro da célula, né? Então, eles ficam um pouquinho mais dentro da célula. Então, o ambiente citoplasmático vai ser levemente mais ácido do que o ambiente extracelular, tá? Isso assim, de forma geral, vocês vão ver que ao longo do curso a gente vai estudar muitas exceções e enfim, os prótons H+, eles são fundamentais na geração de energia para a célula animal. E isso tem um problema muito sério, que é aquela questão dos radicais livres, que a gente vai estudar mais para frente na aula de mitocôndrias, tá? Então, mais para frente eu volto a falar com vocês desse H+. E para dar um exemplo apenas aqui, né, não que seja o único, mas só para dar um exemplo que eu diria que é o mais, por assim dizer, não o mais importante, mas o mais comum da gente entender, tem o íon cloreto, que é o único que foi citado aqui de carga negativa, que está tem uma quantidade de 5 a 15 milimolar dentro da célula e está muito concentrado fora da célula. Quando nós temos essas diferenças de concentração, o termo que a gente costuma usar é gradiente de concentração. Então, vocês vão ver que a gente vai falando ao longo do curso, a gente fala da presença de gradientes, né? E para ter diferença de concentração, eu tenho diferentes compartimentos, e entre eles existe uma membrana. Então, eu tenho um gradiente de concentração através da membrana plasmática, certo? Então,
muito importante essa frase aqui, eu simplesmente estou citando ela está no Alberts, né? Pelo fato de gerarem diferenças na concentração iônica inorgânica através da bicamada lipídica, as membranas podem armazenar energia potencial na forma de gradientes eletroquímicos. Isso pode parecer algo trivial, mas é a base da existência da vida. É pelo menos uma das bases da existência da vida, tá? Porque esses gradientes são utilizados para acionar vários processos de transporte, enviar sinais elétricos em células excitáveis e produzir a maior parte do ATP celular. A grande quando as células aprenderam a fazer isso, elas ganharam um poder, um superpoder que permitiu que aparecessem seres muito mais complexos em termos de construção biológica do que os seres que estavam lá atrás na evolução, que só conseguiam ser unicelulares de vida livre, tá? Bom, agora vamos falar especificamente da bicamada lipídica. Então, vamos pensar que não tem proteína na história. É só aquele folheto de bicamada lipídica com os fosfoglicerídeos e o colesterol. Então, se eu fizesse uma membrana artificial, aqui está escrito, bicamada lipídica sintética, ou seja, só com os lipídios, como seria o trânsito de moléculas através dessa membrana? Então, pequenas moléculas hidrofóbicas, aqui tem alguns exemplos, os gases que nós inspiramos e expiramos, né, oxigênio e dióxido de carbono, o gás que está mais concentrado na atmosfera, que é o nitrogênio, hormônios esteroides, como os hormônios sexuais e alguns outros hormônios também relacionados à glândula adrenal. Então, essas moléculas que são hidrofóbicas passam livremente em grande escala a favor do gradiente de concentração. É como se, eu brinco, né, que é como se elas fossem, é como se a bicamada lipídica fosse uma parede e elas fossem fantasmas, né? Então, super científica eu, né? Mas assim, é que vocês entenderam, eu tenho certeza. Então, isso daqui não é uma barreira para elas vão se difundir, essas moléculas vão se difundir a favor do seu gradiente de concentração. Então, o oxigênio está mais concentrado no plasma sanguíneo, ele vai passar pelo endotélio, vai chegar no tecido, vai entrar na célula como se não tivesse barreira. O dióxido de carbono está mais concentrado dentro da célula, vai sair para fora da célula, passar pelo tecido, chegar no plasma sanguíneo e ser levado para o pulmão. Então, não é uma barreira, tá? Porque elas não têm carga, então a bicamada não consegue barrar. Aí fica o exemplo, né? Se eu estiver respirando, por exemplo, respirar não é uma boa palavra, mas se eu estiver inspirando monóxido de carbono, o monóxido de carbono é até mais fácil de passar pela bicamada lipídica do que o dióxido de carbono. E ele é irreversível quando ele se liga nas moléculas de transporte do sangue. Ele mata por asfixia. Enfim, né? É uma ligação irreversível que não consegue, que impede o transporte do oxigênio. Entenderam? Então, assim, aquela história de que a célula sabe o que é bom para ela, tem muita gente que fala, o que é natural é bom, a célula sabe, ela só internaliza o que é melhor para ela, não. Ela vai internalizar o que ela tem, características químicas, de acordo com as características químicas da molécula. Pode ser, inclusive, pior para ela, tá? Que é o melhor exemplo que eu conheço, assim, fácil de entender, é esse do monóxido de carbono, que vai passar aqui com a maior facilidade do mundo, e mesmo que tenha uma quantidade enorme de oxigênio, se a pessoa estiver intoxicada, se o animal estiver intoxicado com monóxido de carbono, vai morrer por falta de oxigênio. Bom, a outra categoria que está aqui são pequenas moléculas polares não carregadas. A mais importante para nós é a água. Embora nesse grupo também esteja o álcool. O álcool não está representado aqui, mas ele também está nesse grupo. As moléculas de etanol que, enfim, que a gente usa no dia a dia, tanto para limpeza quanto para diversão, né? Para, enfim, beber. Eu falo do álcool porque aqui tem um comentário interessante para fazer para vocês. Então, pequenas moléculas polares que não têm carga, como água e ureia, também se difundem mas só que elas se difundem com um pouco de dificuldade em relação às pequenas moléculas hidrofóbicas. Então, elas passam
pela bicamada lipídica, mas não tão facilmente quanto o grupo das pequenas moléculas hidrofóbicas. E, lógico, existe uma heterogeneidade mesmo entre elas, tá? Então, aqui, como isso aqui é uma questão, é organizado para ser didático, é uma simplificação da questão. Depende muito das cargas e da organização molecular de cada uma delas. Então, por exemplo, se eu tivesse na mesma concentração, uma bebida 50% álcool, 50% etanol, a célula vai absorver mais rápido o etanol, porque pela estrutura da molécula do etanol, o etanol passa pela bicamada lipídica mais fácil do que a água, por incrível que pareça, né? As nossas células não são fáceis. Então, assim, essa é a base de que, por exemplo, tem algumas concentrações de etanol que elas já são microbicidas, né? Porque o etanol vai passar livremente não é a palavra, mais facilmente pela bicamada lipídica do que as moléculas de água. Bom, então, tá vendo? Passa, mas tem uma certa dificuldade maior. A partir daqui, eu já não consigo mais ter um trânsito tão fácil. Grandes moléculas polares não carregadas, como glicose e sacarose, até passa, mas bem longe da quantidade que seria necessário de ser absorvida. E as moléculas que são carregadas, ainda que sejam muito pequenas, como os íons, aqui tem vários, né? Um outro íon que eu queria que vocês conhecessem, negativo é esse aqui, o bicarbonato, também muito falado no contexto de biologia celular e histologia. Então, a gente tem que esses íons não passam. Por que eles não passam se eles são tão pequenos? Porque eles têm carga, tá? E essa bicamada, ela é hidrofóbica e ela dificulta demais a passagem dessas moléculas. Então, em contraste, essas bicamadas são basicamente impermeáveis a moléculas que têm carga, independente do tamanho. Agora, aquelas moléculas que têm carga e são grandes, aí não passam com certeza, né? Então, por isso que as nossas células não deixam proteína, pequenos peptídeos, ATP, essas moléculas todas, elas não conseguem passar através da bicamada lipídica. Só vai passar se tiver algum mecanismo específico que permita o trânsito daquela molécula. Aí eu coloquei aqui do lado essa escala, né, para vocês verem que não é exatamente igual. Então, por exemplo, ó, a água está aqui em termos de permeabilidade de escala, o coeficiente de permeabilidade, né? Então, existem algumas moléculas, aqui um triptofano, que é um aminoácido, que passa mais fácil que a glicose, e aqui e de baixa permeabilidade estão as moléculas que têm carga. Aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a água antes de continuar. Só que eu não vou falar muito, porque depois vocês vão ter que fazer um exercício específico sobre o processo de osmose. Então, no exercício, vocês vão aprofundar um pouquinho mais esse conceito da permeabilidade à água, né? Então, quando a gente está falando de permeabilidade à água, a gente está pensando na osmose. O que é a osmose? A osmose é o processo de difusão. Difusão é aquele processo pelo qual uma molécula vai passar de um compartimento onde ela esteja mais concentrada para onde ela está menos concentrada. Só que no caso da osmose, a difusão é do solvente, né? Que o solvente, quando a gente está pensando em biologia, é sempre água, né? Então, a osmose é o processo de difusão da água. Aí, essa difusão, ela vai acontecer através, quando você tem, por exemplo, um compartimento onde os solutos, eles não se dissolvem eles não vão passar através da membrana de uma forma significativa, ou seja, basicamente eles não fluem através da membrana. Isso vai fazer com que a água, ela compense essa dificuldade. Então, se eu tenho diferença de concentração entre os compartimentos, eu vou promover uma alteração do fluxo de água, que é isso que a gente estuda na osmose. A osmose é muito importante na biologia e, por consequência, na medicina. Tá? E é isso que está mostrado aqui, por isso que vocês vão fazer um exercício específico sobre isso, tá? Para vocês não matarem ninguém colocando numa solução hipertônica endovenosa. Por favor, nunca façam isso. A minha culpa seria imensa. Então, assim, aqui está mostrando 3 situações, né? Então, a situação ideal para nós, aquilo que nós trabalhamos para manter o tempo todo. O que nós sempre temos que ter em mente? Que nós temos que garantir que o meio no qual as nossas células estão seja isotônico. Porque se não for, eu vou provocar uma alteração
de volume celular que pode até matar aquela célula, certo? Isso eu estou falando mesmo dentro do corpo, tá, pessoal? Então, assim, ó, um meio isotônico, o que está mostrando aqui para nós? Aqui está dando um exemplo de cloreto de potássio, né? Então, dentro da célula ele tem uma concentração e fora, aqui, na verdade, são 2 íons diferentes, né? Cloreto de potássio e cloreto de sódio. Então, o cloreto está numa concentração igual. Então, quando está numa concentração igual assim, eles, na verdade, dissociam, né? O KCl e o NaCl vão dissociar no meio aquoso, mas o fluxo de moléculas de água através da bicamada lipídica, ele vai ter uma velocidade similar, né? Então, assim, a quantidade de moléculas de água que vão passar daqui de dentro da célula para fora vai ser equivalente à quantidade de moléculas de água que vão passar daqui de fora para aqui, para dentro, certo? Quando, no entanto, eu tenho uma concentração aqui, ó, então a concentração a tonicidade da solução, porque na verdade aqui, para simplificar, tá só um sal, né, mas na verdade todo mundo sabe, dentro da célula são várias moléculas diferentes, e no ambiente extracelular também. Então, quando a somatória de todas as concentrações, digamos assim, fica mais baixa fora, isso significa que a água está mais concentrada fora do que a água está concentrada dentro da célula. E aí, o que acontece quando eu coloco a minha célula animal no meio hipotônico? A água vai começar, a velocidade de entrada da água fica mais alta do que a velocidade de saída, e eu tenho isso aqui, ó, a minha célula primeiro fica túrgida, e depois ela pode vir até a romper a membrana. Nas células vegetais, isso nunca é um problema, porque as células vegetais e as bactérias têm parede celular. A parede celular é uma estrutura mecânica inextensível que impede, quando chega no grau máximo de turgidez daquela célula, a parede não deixa passar. Então, a água, por uma questão mecânica, não consegue romper a membrana. As células animais não têm essa proteção. Tá? Então, as células animais, se elas são colocadas no meio hipotônico, elas podem ir aumentando de volume até que elas se rompam, tá? A gente faz no laboratório um experimento com as nossas hemácias para ver isso. É bem fácil e bem rápido de ver. Agora, se é o contrário, se eu pego a minha célula animal, se eu coloco a minha célula animal num meio onde a tonicidade do meio está mais alta do que a tonicidade da célula, ou seja, o meio celular tem uma concentração maior de moléculas de água, essas moléculas de água vão a favor do seu gradiente de concentração. Então, elas vão para onde elas estão menos concentradas. Elas começam a fluir com maior velocidade para fora da célula. E a célula começa a murchar. E pode murchar tanto que morre. Né? Essa questão do meio hipertônico é o fundamento de muitos processos de conservação de alimentos. A gente extrai a água do alimento de forma que nenhuma célula consiga se manter viva numa concentração alta de sal, numa concentração alta de açúcar, tá? Então, assim, o meio hipertônico causa uma perda de água que pode ser também significativa e causar a morte celular. Então, essa questão da osmose, ela é tão importante para a célula animal que a gente vai fazer um exercício específico sobre isso. Algumas células animais, a gente vai estudar na histologia, pelo menos 2, que são algumas células renais e as células do sangue, as hemácias. Elas precisam de uma troca de água mais rápida do que pela bicamada lipídica, porque como a gente viu, a água passa, mas ela passa com um pouco mais de dificuldade, porque ela é uma pequena molécula polar. Ela é neutra, mas ela tem divisão, ela tem uma distribuição assimétrica de carga na sua estrutura. Então, algumas células vão ter o que nós chamamos de aquaporinas. Essas aquaporinas, que estão representadas nessas imagens aqui, são canais proteicos. Veja, agora não é mais a bicamada lipídica. Agora já não é mais o folheto lá de fosfolipídios, que tá, pelo qual a água vai passar. A água vai passar como se fosse através de alguns canudinhos que são específicos para a água, que é o que está mostrado aqui, ó, essas moléculas de H2O, passando através dessa estrutura proteica. Poros, o termo poro, quando a gente usa em biologia celular e molecular, significa uma estrutura proteica que causa quase como se fosse um rombo na membrana. É como se eu tivesse um buracão naquela membrana. Só que esses poros e as outras estruturas que eu vou falar para vocês hoje, eles, de forma geral,
até tem exceções, mas de forma geral são canais, são estruturas que permitem a passagem de forma específica. Então, a aquaporina é um canal, é um poro que vai permitir a passagem de água em grande quantidade, só que só de água, só vai passar água, tá? Então, em algumas células que precisam desse transporte mais rápido de água, ela vai ocorrer através desses poros chamados aquaporinas. Nessas células, quase que 90% do trânsito da água que é trocada com o ambiente é através dos canais, né? Só 10% vai ser através da bicamada lipídica. Mas nem todas as células têm esses canais, tá? Muitas células vão permitir a passagem de água apenas através da bicamada lipídica. Quando a gente chegar lá na histologia, vocês vão ver que o organismo ele esconde a aquaporina e se ele precisar, ele mostra. É muito interessante isso, tá? A coisa vai ficando mais complexa no futuro. Bom, então agora a gente vai ver o que acontece, como que a célula vai lidar para conseguir obter aquelas moléculas que não conseguem passar pela bicamada lipídica, fora aquelas que eu falei ali atrás, né, que, por exemplo, a glicose, os íons, tem os aminoácidos, tem várias moléculas que precisam entrar na célula e que não vão conseguir atravessar pela bicamada lipídica. O que o corpo faz? O que a célula faz nesses casos, né? Ela vai utilizar proteínas, aquelas proteínas que eu falei, que são estruturas específicas e têm uma função determinada, tá? Ela tem uma forma definida e tem uma função a essa forma atrelada. Aqui, então, eu coloquei para vocês os dois grandes grupos, tá? Então, assim, eu tenho um grupo que são chamadas proteínas transportadoras. Depois a gente vai ver que tem vários subtipos de proteína transportadora. E o outro grande grupo são as proteínas que fazem os canais, tá? Os canais. Vamos analisar um pouquinho esse gráfico aqui, que esse gráfico tem uma informação importante para nós. Então, aqui ele está mostrando a velocidade do transporte no eixo Y versus a concentração da molécula transportada, ou seja, o que eu quero transportar aqui, certo? Aí vamos ver essa linha verde aqui. Essa linha verde está mostrando para nós o seguinte: difusão simples e transporte mediado por canal. Canal aqui estando aberto, né? Porque o canal tem um lance que dele pode ficar fechado, depois eu explico isso. Então, quando o canal está aberto, ele vai permitir a difusão da mesma forma que acontece pela bicamada lipídica, né? A bicamada lipídica, ela vai permitir uma passagem mais lenta, só que ela é muito extensa, né? Então, o resultado líquido vai ser muito grande, porque, por exemplo, né, o oxigênio passando numa velocidade mais lenta por toda a bicamada lipídica, acaba ficando tão rápido quanto a passagem de água, que é quando ela está passando pela aquaporina, percebem? Porque vai passar em grande quantidade. É quase, quando eu penso em canal, eu penso naquelas comportas de hidrelétrica, sabe quando abre assim e vem aquela enxurrada de água com muita quantidade? É o canal funcionando quando ele está aberto, tá? Então, aqui no caso eu tinha que colocar um adendo, né? E transporte mediado por canal aberto, porque, como eu vou falar em seguida, ele fecha. Então, quando ele está aberto, ele vai dar uma difusão nesse perfil aqui. Agora, vamos ver o vermelhinho. Difusão mediada por transportador. Então, conforme vai aumentando, olha lá, vai aumentando a quantidade da minha molécula, vai aumentando a quantidade de transporte. Aumenta a molécula, aumenta o transporte, até que chega num platô. Aí, aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou aumentando a quantidade de moléculas para serem transportadas, mas não estou conseguindo aumentar a velocidade do transporte. Por que está acontecendo isso? Porque tem um limite nesse transporte aqui. Que limite que é? O número de moléculas que vão transportar essa molécula. Ó, então, aqui, na difusão que é mediada por transportador também é chamado em alguns livros de carreador, tá? Que é um termo que eu acho que foi traduzido de carrier, lá do inglês, porque no inglês também eles usam os dois termos, né? Então, tem livro que fala carreador, tem livro que fala transportador, é a mesma coisa, tá? E também tem livro que usa permease, que eu vou dar um exemplo mais para frente para vocês entenderem o que é. Mas é tudo a mesma coisa. São todas moléculas que vão fazer esse transporte aqui, só que elas têm uma questão, que é o que está mostrado nessa figurinha aqui do lado, ó. Então, aqui no item A, está mostrando para nós o fundamento do funcionamento de uma proteína transportadora.
Essa proteína, essa não é uma proteína, né? Na verdade pode ser um complexo proteico, tá? Eu falo proteína para simplificar, meninos, mas como a gente viu no caso da aquaporina, muitas vezes é mais de uma proteína para fazer uma estrutura, tá? O mais comum, inclusive, é isso, que seja mais de uma proteína. Aí é o seguinte, olha só, para que ela possa passar, aqui está o soluto que ela está transportando, né? Para que ela possa fazer esse transporte, ela vai sofrer uma alteração conformacional. Anota para você isso aí, alteração conformacional. O que significa isso? Vamos pensar em nós, né? Então, eu estou aqui dando aula para vocês. Para eu poder dar essa aula para vocês estando em casa, estando online, eu preciso estar sentada na frente do meu computador. Eu estou em uma conformação. Se eu estivesse na sala de aula, eu não estaria desse jeito, eu estaria em pé. Mas o que importa se eu quiser dar aula para vocês nesse momento em pé, vai ficar muito mais difícil. Então, eu preciso mudar a minha conformação física. Eu preciso estar numa conformação específica que permita que eu execute essa função. Então, essa molécula que vai fazer o transporte desse soluto, para cada evento de transporte, ela é como se ela pegasse o soluto e mudasse para o outro lado. Ela vai de um lado, não sei se vocês estão vendo aqui. Então, assim, vai passar de um lado para o outro. Então, isso dá duas características para esse processo. Primeiro, ele fica mais lento. Ele fica mais lento porque essa proteína vai ter que fazer uma mudança de conformação para cada movimento de transporte que ela faz. Esse processo por carreador fica muito mais lento do que os outros tipos de transporte. E, além disso, ele vai... Então, ao longo dele fica lento e ele vai transportar... O que eu ia falar mesmo? Então, ele vai fazer uma mudança de conformação para cada evento, certo? Depois eu vou lembrar o que eu ia falar aqui, que tinha mais uma coisa que eu me perdi aqui. Bom, mas o que eu queria falar para vocês? Isso é diferente do canal, porque o canal, ele faz uma alteração conformacional, ou ele está fechado, ou ele está aberto. Quando ele abre, ele faz uma alteração conformacional, e aí o íon vai fluir, e aquilo que eu falei, modelo enxurrada, né? Vários íons vão passar sem que precise haver uma alteração conformacional para cada evento de transporte, certo? É diferente do transportador. Então, para cada molécula, ou para cada 2 moléculas, ou para cada 3 moléculas, depende do tipo de transportador, ele vai fazer um ciclo de alteração conformacional, tá? Então, a gente precisa ter bem claro isso, bem claro o que é essa alteração conformacional, para a gente poder entender o que eu vou falar daqui por diante, tá? Então, o que é uma alteração conformacional? Diga. Esse ciclo de conformação, tanto quanto a abertura do canal, ocorre tanto para entrada quanto saída, ou só para entrada? Sim, eu vou falar sobre isso. Então, esse exemplo aqui não está mostrando isso com clareza, mas a proteína, ela vai ser como se fosse aquela, sabe aquela porta giratória no banco? Ela vai criar como se fosse uma portinha por onde aquela molécula que não consegue passar pela bicamada lipídica vai conseguir passar. Mas ela vai passar para fora ou ela vai passar para dentro? Depende da concentração dela. Porque aí, se ela estiver mais concentrada fora, pela questão da física mesmo, da difusão das moléculas a favor do seu gradiente de concentração, ela vai seguir essa setinha aqui, ó. Se ela estiver mais concentrada fora, ela vai chegar aqui e vai tender a vir para dentro. E se ela estiver mais concentrada dentro, ela vai tender a seguir essa setinha de cima aqui. Ela vai se ligar, ela vai, tipo assim, ser empurrada para fora, tá? Então, o carreador... Atenção que depois eu vou acabar confundindo vocês, porque o negócio vai complicar em seguida. Num primeiro momento, o carreador, ele simplesmente cria um ambiente que permite que aquela molécula passe através da bicamada lipídica, mas ele não define a direção. Tá? Ele não define a direção. O que é que vai definir a direção? Num primeiro momento, as concentrações relativas. Se estiver mais concentrado fora, a tendência é que a molécula entre, e se estiver mais concentrado no citoplasma, a tendência é que ela saia através daquele carreador. Pronto. Depois a gente vai ver que a coisa complica um pouco, tá? Bom, então aqui eu coloquei, né? Íons, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos e outra, água, inclusive, né? Porque em alguns casos precisa transportar em grande quantidade, que não passam livremente, vão ser transferidos por proteínas transportadoras. Proteínas de transporte são específicas. Então, se eu tenho um transportador de glicose, ele não vai transportar glicina.
Se ele transporta glicina, ele não vai transportar potássio e assim por diante. Cada um desses, e aí o que acontece? Isso permite que a célula, conforme os genes que ela vai expressar, ela vai definir moléculas de superfície diferentes, percebem? Então, eu posso ter uma molécula, por exemplo, lá na... como é que chama? O enterócito. Você vê que a professora adora o enterócito. O enterócito é uma molécula, é uma célula epitelial que está revestindo a mucosa do intestino delgado no nosso corpo. Se você almoçou, você comeu lá, mastigou bem, comeu uma refeição balanceada, mas nada disso vai adiantar se os seus enterócitos não tiverem moléculas de superfície para absorver com competência tudo aquilo que você comeu. Então, não é bem o que você ingeriu que define a sua saúde. É o que o seu enterócito conseguiu absorver daquilo que você comeu. Então, por exemplo, o enterócito, ele vai ter um carreador de glicose que vai transportar essa glicose contra o gradiente de concentração, porque o enterócito, ele tem um monte de glicose dentro dele, porque como ele está lá, ele está perto da luz do intestino, ele vai absorver. Imagina que você comeu, todo mundo fala de paçoca, né? Imagina que você comeu paçoca, então tem um monte de glicose lá disponível na luz do intestino. O que o enterócito vai fazer? Ele vai absorver toda essa glicose e ele vai ficar repleto. Só que ele não quer a glicose para ele precisa passar essa glicose para chegar na corrente sanguínea, para ser levado para o resto do corpo, para ser armazenado como glicogênio no fígado. Então ele vai transportar essa glicose contra um gradiente de concentração. Depois a gente vai ver como que ele vai fazer isso, tá? Mas ele vai transportar, não só isso, ele vai transportar também aminoácidos e outras moléculas que a gente precisa para poder produzir as nossas próprias moléculas. Então, o enterócito vai ter esse conjunto de moléculas que outras células não precisam ter. Esse transportador de glicose aí, que o enterócito tem, só ele vai ter. Na verdade, não sei se é só ele, mas ele com certeza e a maioria das outras células não vai precisar ter, não vai expressar elas na sua membrana, porque não é a função daquela célula, percebe? Bom, aí eu coloquei aqui, né, podem ser basicamente dos dois tipos, ou vai ser transportador, depois a gente vai ver que tem subtipo de transportador, ou proteína de canal, que também tem alguns subtipos, mas aí é mais de tipo de molécula mesmo. Bom, vamos entender então isso aqui. Então, agora, esse slide aqui mostra para nós os mecanismos de transporte que precisam ser realizados para as moléculas que não passam pela bicamada lipídica, que é esse caso aqui, ó. Quando a molécula passa livremente pela bicamada lipídica, nós chamamos de difusão simples. Difusão simples. Quando as moléculas precisam passar por transportadores proteicos, mas não gastam energia para isso, ou seja, o transporte é feito a favor do seu gradiente de concentração, eu vou ter uma difusão facilitada, tá? Esses termos, alguns livros nem usam mais, mas eu preciso que vocês tenham essa clareza, porque em algum momento lá no futuro de vocês vão ouvir algumas coisas esquisitas, tipo que o oxigênio entra no pulmão por difusão facilitada. Não vou nem entrar em detalhes para não confundir ninguém, mas é que eu queria que vocês soubessem o que significa difusão facilitada. O termo difusão facilitada significa que aquela molécula vai passar sem gasto de energia a favor do seu gradiente de concentração, só que ela precisa de uma estrutura proteica para permitir sua passagem, tá? Que são esses dois casos aqui, ó. São esses dois casos aqui. Ou a molécula vai passar através de um canal, ou ela vai passar através de um transportador ou de um carreador, que era o que a gente estava falando no slide anterior. Além desses dois mecanismos aqui, existe um terceiro importantíssimo, importantíssimo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas não tudo que eu deveria, porque a gente não tem tanto tempo, mas futuramente a gente vai voltar nisso. Inclusive, lá na histologia, a gente volta nisso também, porque é um mecanismo que define algumas habilidades e competências de tipos celulares específicos, que é o transporte ativo. O que é o transporte ativo? O transporte ativo, vamos imaginar isso aqui, ó, gradiente de concentração. Então, algumas moléculas estão mais concentradas, né, nesse exemplo aqui, né? Aqui fora, e menos concentradas aqui dentro. Então, no gradiente, numa difusão, num processo de transporte sem gasto de energia, obrigatoriamente elas vão passar sempre daqui para cá, no sentido dessa setinha aqui.
Só que a célula, ela consegue sim reverter isso aqui. Ela consegue, em alguns casos, pegar uma molécula que está mais concentrada lá fora e mover contra o seu gradiente de concentração. Inclusive, ela precisa fazer isso para manter a vida, que é o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que o sódio tem que ficar, que ele está sempre mais concentrado fora e o potássio está sempre mais concentrado dentro? Quem cria esse gradiente é a célula. A célula cria essa diferença de concentração. Como que ela faz isso? Porque ela tem uma bomba, uma super bomba, que todo mundo aqui vai saber de cor e salteado, chamada bomba de sódio e potássio. Então, assim, ela vai... Mas esse transporte contra gradiente de concentração não é só a bomba de sódio e potássio que faz, existem vários outros exemplos, tá? Então, nesses casos, é o que está colocado aqui, ó, a célula tem que usar um input de energia, vai ter que doar energia para o processo, para poder fazer com que essa molécula seja movida contra o seu gradiente de concentração. Então, para facilitar, para, digamos assim, explicar para vocês de uma forma menos confusa, em vez de usar esse termo aqui, transportador ativo, essa categoria aqui eu chamo de bomba, tá? Não só eu, né? É um termo que a gente costuma usar. O que a gente chama de bomba? Bomba é um transportador igual aos outros, né? É uma molécula ou um conjunto de moléculas proteicas que se associam na membrana e que permitem um transporte específico de uma molécula, mas ela gasta ATP. Então, como ela gasta ATP, a gente chama de bomba. Mas existe um outro tipo de transporte ativo também, que eu vou explicar depois, que é um transporte que a gente chama de transporte ativo secundário, tá? Bom, então aqui eu coloquei para vocês, na verdade aqui eu vou corrigir, é transporte ativo, bombas e transporte ativo secundário. Falta colocar aqui, depois eu arrumo o slide, antes de mandar o slide para vocês. Existe uma outra questão aqui importante quando a gente está pensando em transporte, que eu vou explicar, que está nessa parte do desenho aqui, ó. Então, vamos imaginar o seguinte. Então, eu tenho esses íons aqui, né? Alguns íons com carga negativa, outros com carga positiva. E aqui está colocado o gradiente de concentração sem o potencial de membrana. Se não existisse essa questão de potencial de membrana, que eu já vou explicar o que é, então seria igual, tá? Seria igual o transporte tanto dessa molécula, desse íon azul, quanto desse íon vermelho aqui, né? Então, porque eles estão em concentrações similares. Agora, vamos imaginar que existe um gradiente, um potencial de membrana. O que significa isso? Significa que, através dessa bicamada lipídica aqui, existe um acúmulo, existe uma somatória líquida de carga que vai definir que existe mais carga positiva aqui e mais carga negativa aqui dentro, tá? Então, digamos assim que o gradiente eletroquímico com um potencial de membrana. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial através dessa bicamada lipídica. Então, nesse caso, existindo essa diferença de potencial, mesmo estando em concentrações iguais, o íon positivo, ele vai entrar com mais facilidade. Por quê? Porque ele vai ser atraído pela carga negativa do compartimento interno. E o íon negativo, mesmo estando na mesma concentração, vai entrar menos, tá? Então, assim, embora no nosso curso a gente não tenha muito espaço para explorar bastante essa questão aqui, isso aqui é um assunto principalmente de uma disciplina antiga, que ninguém gostava muito, mas é muito importante, chamada biofísica. Se vocês, quem gosta disso, eu sugiro que na hora que vocês tiverem acesso à biblioteca, busquem, tem alguns livros de biofísica dentro da nossa biblioteca, e vocês também vão estudar um pouco isso na fisiologia, mas aqui na biologia celular é um conceito, a gente vai trabalhar só na forma de conceito que vocês precisam ter. Então, as membranas celulares, as membranas das células vivas, têm esse gradiente eletroquímico, né, que é gerado por uma diferença de cargas que acontece entre o compartimento citoplasmático e o compartimento extracelular. E isso interfere também no trânsito de moléculas que têm carga, né? Então, o gradiente eletroquímico de um soluto com carga afeta o seu transporte. Então, as moléculas de carga positiva tendem a ter um transporte facilitado para dentro da célula em relação às moléculas de carga negativa, tá bom? Isso é constante entre as células animais. Bom, agora eu vou falar especificamente
de alguns tipos de transporte, tá? Eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu ainda quero falar de núcleo com vocês. É o seguinte, aqui. Então, os canais iônicos, né? Os canais, na verdade, todo canal, pelo menos que eu saiba, com exceção da água, a maioria deles são iônicos, tá? Então, a gente, só para deixar claro para vocês, mas geralmente a gente chama só de canal. Então, eles têm 3 características importantes para nós. Primeiro, eles são específicos, então a gente tem canal de sódio, canal de potássio, a gente tem canal de cálcio, a gente tem canal de água, que é a aquaporina, tá? Então, eles são específicos, se abrem e fecham de forma transitória. Então, os canais, geralmente a gente chama assim, que os canais que ficam abertos constitutivamente são chamados de poros. A aquaporina fica aberta direto, né? Então, tem livro que chama de canal de água, mas a gente, só para não confundir muito, pode chamar de poro. São raros, são raros. Os canais, de forma geral, eles se abrem de forma transitória e ficam fechados a maior parte do tempo. Eles são abertos de forma regulada, né? Então, a outra característica é que eles são abertos de forma regulada. São específicos, se abrem de forma transitória e regulada. Eles são regulados. E aí eu coloquei aqui para vocês, eles podem ser regulados de várias formas, por voltagem, por ligante ou mecanicamente. Mecanicamente quer dizer que alguém vai lá e dá um empurrãozinho nele, né? Por incrível que pareça, isso acontece também no nível celular, tá? Mas eu não vou explorar muito isso aqui nesse momento, porque no futuro eu vou falar bastante disso, tá? Porque ainda tem muita coisa para falar, mas só para dar um exemplo para vocês desses canais que a gente vai cansar de falar deles no futuro. Bombas são enzimas que usam ATP. Por que eu digo que são enzimas? Porque se elas usam ATP, significa que elas quebram ATP. Né? Então, ATP é substrato delas. Na hora que elas quebram a adenosina trifosfato, elas liberam uma quantidade significativa de energia que pode ser utilizada para transportar moléculas contra gradiente de concentração. Nós também chamamos de bombas aquelas que usam a energia da luz, por exemplo, que estão usando a energia da luz solar através da fotossíntese para gerar ATP, tá? Então, bombas são enzimas que usam fontes de energia para mover íons e criar gradientes de concentração. Como no caso das células animais, o principal é o ATP, para nós acaba ficando quase que sinônimo de ATPase, tá? Bombas são transportadores de membrana capazes de quebrar ATP. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Bombas de prótons, bomba de cálcio, transportadores ABC e bombas de sódio e potássio. Aqui embaixo tem outros exemplos de bombas que todas elas gastam ATP, ó. Então, por exemplo, essa aqui, bomba tipo P, existem várias, né? Assim, aqui em termos de alteração de conformação estrutural. Mas, assim, isso é mais para ilustrar mesmo para vocês, porque o que eu queria era que vocês entendessem o conceito de que, olha só, elas vão quebrar o ATP, vão liberar a energia que está contida nessa ligação do fosfato, para poder usar essa energia para mover a molécula contra o seu gradiente de concentração. De todas as bombas que tem, nesse momento que a gente está, que vocês estão começando a entender esse mundo da biologia celular que permeia diversas disciplinas que vocês vão estudar no futuro, eu vou pedir para vocês se aterem, prestarem atenção na bomba de sódio e potássio, que inclusive vocês vão fazer um exercício sobre ela também. Fundamentalmente, o que eu vou explicar aqui para vocês? Olha só. Fora da célula, a concentração já é maior de sódio e o sódio fica mais concentrado fora da célula e menos dentro, e o potássio o contrário, mais concentrado dentro da célula e menos concentrado fora. Essa estrutura parece uma nave espacial aqui, mas esse esqueminha é mais para mostrar para nós os domínios da bomba, onde nós temos, por exemplo, assim, ó, como se fossem 3 domínios de ligação de sódio, 2 domínios de ligação de potássio, um domínio de ligação do ATP, né? Então, olha só o que acontece aqui. Vejam que isso aqui é um modelo de funcionamento, tá? Só para facilitar a nossa compreensão do processo. E ele tem alguns conceitos aqui que eu preciso que vocês saibam.
primeiro conceito importante é que com a força, com a quebra do ATP, ocorre uma fosforilação, ela é fosforilada, e na hora que essa estrutura proteica é fosforilada, ela muda de conformação. Então, a fosforilação, vejam que existe, ó, esse fosfato está ligado aqui, o fosfato induz uma alteração na forma dessa estrutura, que faz com que ela que estava, digamos assim, virada para o interior da célula, se torne virada para o exterior da célula. E na hora que ela passa por essa alteração conformacional, que é induzida pela fosforilação, isso favorece que os íons de sódio que tinham se ligado na sua parte interna, sejam expostos para a parte externa da célula, que favorece a ligação dos íons de potássio. Então, digamos assim que esta conformação aqui, esta conformação fosforilada, vai favorecer uma interação com o meio externo da célula, tá? Então, na hora que o potássio que estava lá fora, veja que o potássio ele está indo contra o gradiente de concentração dele, então não tem nada a ver com a concentração, tem a ver com a forma do carreador. Na hora que esse potássio se liga, digamos assim que é como se tivesse escondido, né? Esse potássio não está vendo que tem mais potássio dentro, certo? Na hora que ele se liga nessa alteração, nessa estrutura, nessa região, nesse domínio de ligação, veja que tem domínio de ligação do potássio. Ele vai favorecer, e o sódio se sai, né, ele é liberado fora da célula, o potássio induz a saída do fosfato. Né? Então, ó, na hora que liga o potássio induz a liberação do fosfato, e aí volta aquela conformação inicial, o potássio acaba sendo liberado internamente e começa o ciclo de novo. O que eu queria que vocês entendessem aqui? Que existe uma alteração conformacional induzida pela fosforilação desse carreador, né? Ele vai passando por etapas. Na verdade, como isso aqui é um ciclo, não tem como dizer onde que é o começo e onde é o fim, né? Então, ele vai passando por essas etapas, e a cada ciclo, 3 moléculas de sódio são liberadas na parte externa da célula e 2 moléculas de potássio são liberadas na parte interna da célula. Então, esses três conceitos, então eu tenho uma relação de 3 sódios para 2 potássio para cada ciclo, sendo que eu tenho que passar por uma fosforilação, uma quebra de ATP que permite a fosforilação do carreador, para que esse carreador consiga mover esses íons contra o seu gradiente de concentração, né? Então, basicamente é isso que está mostrado aqui para nós, que essa bomba de sódio e potássio precisa fazer para que ela execute a sua função. Então, a cada ciclo, eu crio uma simetria de carga, percebe? Por quê? Porque eu estou jogando sempre 3 cargas positivas para fora e 2 cargas positivas para dentro. Não é só uma questão de natureza iônica. Realmente, tem uma diferença de natureza, eu estou jogando sódio para fora e potássio para dentro, mas eu estou acumulando carga positiva para fora, tá bom? Tem isso também, porque a gente tem que lembrar que a bomba de sódio e potássio contribui na criação daquele potencial de membrana da célula. Aí eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês, eu não vou detalhar muito ele, mas é que eu queria dar esse exemplo que em termos médicos é importante, que são transportadores do tipo ABC, né? Esses transportadores, eles podem ser induzidos a serem expressados pelas células em resposta a tratamentos farmacológicos. E eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de situações onde o corpo se torna resistente a determinados medicamentos. Parece que os medicamentos param de funcionar. Não que sempre seja esse o caso, mas muitas vezes as células passam a expressar esses transportadores, e o que elas fazem? Elas jogam a droga para fora da célula, tá? Ó, então assim, ó, bombas MDR é a mesma coisa desses aqui, tá? Vão liberando, a droga, que droga no sentido de remédio, né? Ela entra na célula, mas esse transportador joga ela para fora. Isso acontece, por exemplo, em alguns casos de tumores que se tornam resistentes aos quimioterápicos.
só para dar um outro exemplo de bomba, porque o certo seria a gente pensar agora em bomba de cálcio, em outras bombas, que bomba de próton, só que não dá tempo. Então, eu quis dar um exemplo mais, digamos assim, geral, só para ilustrar que não existe só a bomba de sódio e potássio, tá? Bom, aí, um outro conceito importante em termos de transporte para nós é essa questão de transporte ativo primário e secundário, tá? Que também não que seja um termo que se usa muito, mas eu também preciso que vocês saibam o que significa. Transporte ativo primário é esse que a gente acabou de falar. É o transporte ativo que gasta energia direto do ATP, ou seja, são as bombas, né? É a mesma figura que eu tinha colocado antes para vocês, tá? Que estão as bombas que vão quebrar o ATP para mover moléculas contra o seu gradiente de concentração. Porém, existem alguns casos que são, assim, é como se eu tivesse uma carona, né? Eu transporto uma molécula contra o seu gradiente de concentração, pegando carona numa outra molécula que está indo a favor do seu gradiente de concentração. E esse, digamos assim, esse íon que dá carona, que o corpo mais aprendeu a usar esse transporte, é o sódio. É esse que está mostrado aqui, ó. Mas tem aqui também, ó, sódio. Esse, então, assim, o sódio, que se move a favor do seu gradiente de concentração, ele se move de fora para dentro. Ele é utilizado por vários transportadores para pôr junto outra molécula. Então, aqui está mostrando, por exemplo, ó, transporte de sódio e glicose, transporte de sódio e um aminoácido, transporte de sódio e cloreto. Lembrando que o cloreto tem aquela natureza lá, lembra que ele está indo contra a carga negativa, então é difícil o cloreto entrar, né? Assim, além da carga negativa, né? Aí aqui, sódio transportando potássio e cloreto, sódio transportando fosfato. Então, assim, sódio transportando cálcio, e assim por diante. Trocador, cloreto, bicarbonato. A gente vai estudar isso no futuro. Prof. Oi, pode falar. As bombas são transportes ativos primários? Sim. A bomba utiliza. O que a gente chama de bomba? É um termo meio ruim, né? Assim, é sinônimo de transporte ativo primário. A bomba, nas células animais, de forma geral, no organismo animal, as bombas são ATPases. O que é uma ATPase? É uma enzima que quebra ATP. São esses casos aqui, ó, tá vendo? ATP, quebra ADP, virou ADP, liberou energia. Libera energia, joga prótons, potássio, sódio, cálcio contra o seu gradiente de concentração. Todas essas moléculas aqui, com exceção desse potássio aqui, todas elas estão mais concentradas fora, tá? Esse potássio que tá... É que depois eu explico para vocês o caso do potássio. Mas, assim, mesma coisa aqui, uma outra molécula, que é aquele transportador que eu falei agora, o ABC, tá? Então, assim, bombas de prótons, bomba de prótons, vocês vão ver que a gente vai falar muito ao longo da biocel e da histologia, porque a célula usa as bombas de prótons para gerar pHs ácidos. Ela acidifica o meio, ela acidifica o lisossomo, utilizando bombas de prótons. Mas ela não consegue mover um íon contra o seu gradiente de concentração se ela não tiver um input, uma doação de energia. Quem doa a energia no ambiente da célula animal é o ATP. Porém, a gente também tem bombas que são, por exemplo, usam a energia solar, como acontece na fotossíntese. E em algumas bactérias que também fazem... tem outros tipos de doadores de energia, além do ATP, né? Mas aí são processos mais diferentes, assim, que eu nem lembro de cabeça agora. Mas, assim, na célula animal, a doação de energia, por excelência, é química, é através do ATP. Nós não conseguimos, ou pelo menos ainda não apareceu ser animal que consegue mover, fazer um transporte contra gradiente de concentração usando a luz, tá? Energia da luz, não temos. Nesse caso, tá separando os dois por causa desse assunto? Não. Eu vou explicar, você já vai entender. Ó, eu estou começando a explicar o transporte ativo secundário, né? O transporte ativo primário é mais fácil de entender. Você quebra o ATP, a energia que estava armazenada quimicamente no ATP, você usa para fazer esse transporte que é contra um gradiente de concentração, certo? Transporte ativo primário é isso. O que é o transporte ativo secundário? Então, no transporte ativo secundário, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui.
Então, aqui eu tenho, tá mostrado o sódio, é uma bolinha, essa bolinha roxa aqui. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Então, a bolinha roxa está indo a favor do seu gradiente de concentração, o sódio. A célula aprendeu a usar o sódio para fazer transporte de muitas moléculas, muitas. Então, aqui, o sódio está sempre querendo entrar na célula. O sódio está sempre querendo entrar na célula. Só que ele não consegue, ele só consegue através desses carreadores. Alguns carreadores vão fazer um transporte que nós chamamos na mesma direção. Quando o sódio vai empurrar com ele, digamos assim, ele vai dar uma carona para uma outra molécula que vai na mesma direção que ele, nós chamamos isso de simporte. E quando vai ser no contrário, então quando o sódio entrar, ele vai empurrar uma molécula que vai sair da célula, nós estamos vendo um caso de antiporte, tá? Não importa se eu estou vendo na mesma direção e é um simporte, ou se eu estou vendo na direção contrária e é um antiporte, o que é que está acontecendo? O sódio está fazendo uma movimentação a favor do seu gradiente de concentração. Então, seria isso aqui, ó. Vamos voltar lá atrás. Então, seria isso aqui. Tá vendo? O sódio vai fazer isso. Então, ele tem o transportador dele, ele estava mais concentrado fora, ele se liga, ele muda a conformação e sai para dentro da célula, certo? Eu posso ter um transportador que seja só isso mesmo, é o que a gente chama de uniporte, tá? Mas a natureza aprendeu a usar principalmente sódio, tem outros, mas o principal é o sódio. Aprendeu a usar o sódio para atrelar o transporte de outras moléculas. Então, ele tem um transportador como esse, que liga sódio, mas também tem como se fosse uma outra região aqui, um outro domínio, que liga outra molécula. E essa outra molécula pode não estar querendo entrar, ela não está querendo ir para onde o organismo precisa, em termos de concentração, né? Em termos de leis da física. Então, pela física, que determina que a molécula vai de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, o carreador faria o movimento inverso. Só que como o sódio está junto, o sódio vai fazer o quê? Ele vai empurrar. Ele vai empurrar. Então, é isso que está tentando mostrar aqui, ó. Deixa eu tentar explicar para vocês. O azulzinho na verdade, o azulzinho é o sódio, né? Então, ele está mais concentrado, ele vai passar nesse sentido. Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo isso direito aqui. Bom, eu acho que eu não vou usar esse triângulo aqui, eu não lembro mais o que ele é. Mas, assim, o sódio, ele vai passar a favor do seu gradiente de concentração. Então, o sódio, que é o roxinho, ele vai vir para dentro, sempre, sempre. Então, essa energia dele, que é a energia potencial do gradiente eletroquímico do sódio, vou falar isso em inglês de novo para vocês entenderem. Então, essa natureza do sódio, que ele está mais concentrado fora e ele sempre quer entrar na célula, em termos técnicos significa gradiente eletroquímico do sódio ou energia potencial do sódio. Ele vai transformar em energia cinética, então ele vai passar pelo carreador, e como aquele carreador tem um sítio, digamos assim, tem uma poltrona lá para dar carona, né, para uma outra molécula que não necessariamente quer entrar. Vamos pensar na glicose do enterócito. Então, o enterócito já está lotado de glicose no seu citoplasma. A glicose quer sair do enterócito, não entrar. Mas o sódio, que está lá fora também, vai empurrar aquela glicose para dentro, porque o enterócito tem que jogar essa glicose para fora, mas para dentro do organismo, não de volta para o sangue, certo? Então, ele tem que empurrar para o tecido intersticial. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Então, o sódio empurra o açúcar, o sódio empurrando o aminoácido, o sódio empurrando cloreto, e assim por diante. Para dentro, no mesmo sentido dele, a gente chama de simporte. Depois os próximos slides vão mostrar isso melhor. E no antiporte é no movimento inverso. Então, quando entra um sódio, então o sódio entrando, ele vai empurrar o cálcio para fora. Lembrando que o cálcio está sempre mais concentrado fora da célula, certo? Então, isso aqui é um antiporte de cálcio. Usa a força do gradiente eletroquímico do sódio para empurrar o potássio para fora. Ai, falei bobagem. Para empurrar o cálcio para fora. As nossas células também têm bomba de cálcio, tá? Quando a gente for estudar músculo, a gente vai falar de bomba de cálcio para tirar o cálcio do citoplasma. Mas não é, vejam que as células têm vários mecanismos de transporte para uma mesma molécula, não necessariamente ela vai ter um só, tá?
O cálcio, aliás, vocês vão ver que a célula faz muita coisa com o cálcio. Um dos tipos de transportador que o cálcio pode ter é um antiporte com sódio. Na+, quando entra sódio, sai cálcio, tá bom? Isso é só um exemplo para vocês entenderem como que seria um antiporte. Nesse caso aqui, também gasta energia. Só que não gasta energia diretamente na forma de ATP. Gasta uma energia que foi indiretamente acumulada na energia potencial do gradiente eletroquímico da molécula, que é a molécula que vai doar a energia, que no caso aqui é o sódio. Por conta disso, esse transporte aqui, que a gente diz que gasta energia, mas indiretamente, nós chamamos de transporte ativo secundário. Tá? Isso que é o transporte secundário, não gasta ATP diretamente, mas gasta num segundo momento, porque, por exemplo, se a bomba de sódio e potássio para de funcionar e não tem mais o gradiente do sódio, esse transporte aqui também vai parar, porque não tem mais o gradiente que foi criado, aquele gradiente que precisa do ATP para gerar a assimetria de carga que existe através da membrana para o sódio e para o potássio. Vamos continuar, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender agora. Ó. Então, aqui, ó, mostrando para nós o transporte do sódio, que são essas duas bolinhas aqui. Tem alguns livros que mostram uma bolinha só, tá? Então, para nós não é tão importante quantos íons de sódio mas como que esse mecanismo vai funcionar. Então, o sódio, que está em grande concentração fora, veja que a glicose, nesse caso aqui, está mais concentrada dentro, precisa, veja, a questão da conformação é importante aqui para eu explicar para vocês. Então, só vai mudar essa conformação aqui, olha só, essa etapa aqui só vai acontecer na hora que os três estiverem ligados, tanto a glicose quanto o sódio, tanto o sódio quanto a glicose tem que se ligar nos seus domínios de ligação para, digamos assim, provocar essa alteração conformacional aqui. E aqui, embora esteja mostrando de forma como se fosse sempre num sentido só, não necessariamente vai ser assim, tá? É que quando as concentrações, digamos assim, que a alta concentração do sódio empurra nesse sentido, é mais nesse sentido do que no sentido de que se está nessa etapa, vai obrigatoriamente passar para essa. Quando passa para essa, libera as moléculas, e na hora que libera as moléculas, volta a ter essa conformação de repouso, na qual ela fica voltada para essa face externa. Seria mais ou menos essa a ideia. A ligação dos ligantes induz a alteração conformacional para que o transporte ocorra. Aqui está mais, eu acho que aqui está mais exato, ó, porque as setas mostram que o movimento é bidirecional, tá? É bidirecional nesse caso aqui, ó, que é a permease de glicose. Lembra que a glicose não consegue passar pela bicamada lipídica? Então, digamos assim, que as células precisam de carreadores de glicose que permitam que ela entre na célula, né? Então, no caso do glicose vai ter vários tipos de transportador, tá? Então, eu falei de um agora que usa o sódio para empurrar, transporte ativo secundário, e aqui não é isso, aqui é um uniporte, é só glicose mesmo, que ela fica em equilíbrio. Então, como é que funciona esse carreador aqui, ó? Se a glicose está mais concentrada dentro da célula, isso só vai acontecer no hepatócito, né? Quando o hepatócito começa a quebrar glicogênio, para liberar a glicose que está armazenada dentro dele. Todas as outras células, elas não vão ter glicose para dentro, mais concentrada dentro, vai estar sempre mais concentrada fora. Mas, de qualquer forma, se fosse um hepatócito, por exemplo, poderia ser nesse sentido aqui, né? Então, se está mais concentrado dentro, o carreador transfere para fora. Mas, geralmente, vai ser nesse sentido. A glicose está mais concentrada fora, ela se liga, causa uma alteração conformacional do transportador e vai ser liberada dentro da célula. Então, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui para explicar que permease e transportador ou carreador uniporte é tudo a mesma coisa, tá? São vários nomes para o mesmo tipo de transporte. Aqui, então, eu queria explorar com vocês, só para dar um exemplo, né, já estou acabando essa parte, né, porque eu sei que é difícil mesmo a gente entender toda essa dinâmica de vários tipos de transporte, então vamos entender um pouquinho o enterócito trabalhando para liberar glicose para o organismo, né? Então, aqui o roxinho é a luz intestinal, certo? Cheia de nutrientes, repleta de glicose, repleta de sódio, tudo que vocês podem imaginar.
Então, a primeira etapa é essa aqui, ó, a captação do lúmen. A glicose é captada do lúmen intestinal por simporte associado ao sódio. Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Glicose com 2 íons de sódio passa pelo simporte e entra no citoplasma. Aí vai encher de glicose e de sódio o citoplasma, certo? O que vai acontecer? Para equilibrar essa grande quantidade de sódio que entra, o que a célula tem que ter? No seu outro domínio, no seu domínio basal, principalmente, mas na verdade é todo esse domínio aqui, ó. No seu domínio de lâmina própria, que está associada a esse tecido aqui, que está na sua base, ela vai ter várias bombas de sódio e potássio que estão pegando esse sódio que está entrando em grande quantidade aqui e jogando para fora, né? 3:2, lembram? 3 sódio saindo, 2 potássio entrando aqui, para equilibrar, para tirar esse excesso de sódio daqui, para o sódio continuar entrando por esse transportador. E a glicose, por sua vez, vai ser transportada por difusão facilitada, carreador uniporte ou permease, que ela está mais concentrada aqui dentro, ela vai passar por difusão facilitada para a corrente sanguínea. Na verdade, primeiro para o tecido, né? E depois ela vai cair no capilar linfático, ela vai ser transportada para algum capilar sanguíneo, mas de qualquer forma, a partir daqui, ela vai entrar na circulação e ser levada para as outras células do corpo. E o sódio vai ser transportado ativamente pela bomba de sódio e potássio. Moral da história, a gente gasta energia para obter energia, certo? Só que, lógico, a energia que a gente está gastando aqui é menor do que a energia que a gente está captando aqui, vírgula. Existe um momento a partir do qual, quanto mais o organismo come, ele tem que gastar energia para conseguir se livrar do excesso de comida que ele está comendo, né? Mas aí vai outro assunto, vocês vão estudar isso no futuro, não comigo. Bom, acho que esse exemplo aqui é bem cabeludo, tá? Na verdade, eu vou pedir para vocês não ficarem muito nervosos com isso, porque vocês vão estudar isso comigo de novo lá na histologia. Aqui é só para dar um exemplo para vocês de como os transportadores, ó, acidificação do lúmen do estômago. Na verdade, isso é assunto da histologia, mas era só para mostrar para vocês o seguinte, ó, que a gente vai ter uma assimetria de membrana da célula. Essa aqui é aquela célula que vai acidificar, que vai produzir o suco gástrico para gerar o ácido clorídrico, né? Então, a célula não produz ácido clorídrico. Se ela produzisse ácido clorídrico, ela se mataria, né? Ela mesma corroeria ela própria. Então, o que ela faz? Ela libera prótons, olha só o H+ aqui. Ela vai acidificar, vai jogar o próton para fora e vai jogar independentemente por um outro mecanismo, ela libera cloreto também na luz. Então, a gente vai ter o cloreto, vai ter a acidificação da luz aqui produzida por essa célula, mas por mecanismos distintos. Aí, para ela poder fazer isso, ela tem um trocador aqui, ó, cloreto, bicarbonato. Por isso que quando a gente está num processo de digestão, alcaliniza o sangue, aumenta a produção de bicarbonato, aumenta a quantidade de bicarbonato no plasma, né? E também tem aqui, ó, a captação de dióxido de carbono para produzir esse próton que vai ser liberado ali fora. Enfim, na verdade, como vocês vão depois estudar isso em detalhe comigo, eu não vou ficar estressante. Só queria dar um exemplo para vocês aqui de que essa dinâmica de transportadores varia de acordo com a função daquela célula, tá? E aí a coisa pode ficar bem mais sofisticada do que isso. No nosso curso a gente não vai ficar explorando toda essa diversidade, mas eu só queria dar um exemplo para vocês de que as células, elas usam os diferentes tipos de transporte que existe através da membrana para poder executar suas funções específicas. Eu não vou falar do potencial de membrana agora, eu volto nisso futuramente. Meninos, na verdade, eu vou parar de gravar.